Olá, tudo bem? Eu sou Ivonete, sou estudante de pedagogia e eu estou aqui para falar com você sobre inteligência, sobre os 9 tipos de inteligências de Gardner. Você já ouviu falar? E você, já pensou sobre a sua inteligência? Você se considera ou não inteligente? Vamos ver. Tenho certeza que depois desse vídeo você vai se surpreender. Em 1983, um professor Howard Gardner ele propôs uma teoria sobre a inteligência que revolucionou diversas áreas, entre elas a educação. Segundo Gardner, todo ser humano ele é dotado de 9 tipos de inteligência e cada pessoa ela tem um predomínio de uma delas. Portanto, segundo essa teoria, nenhuma pessoa é totalmente desprovida de inteligência. Cada um tem um tipo de inteligência. E nós observamos essa inteligência, a gente pode percebê-la a partir da questão biológica e a partir das competências humanas. Analisando desta forma, temos então uma inteligência multifacetada, uma inteligência pluralista. E esse conceito inovador de inteligência, ele rompeu com os paradigmas até então que considerava que existia apenas um tipo de inteligência, que havia apenas uma forma de processar o conhecimento. Antes dessa descoberta, a principal teoria que tratava sobre inteligência era de Alfred Binet, segundo o qual a inteligência é única e mensurável. Foi Alfred Binet, por exemplo, que criou os testes de inteligência, que avaliava o quociente de inteligência. Quem já não foi submetido a um teste de QI, né? Fazia-se o teste e você sabia se você era ou não era inteligente. No entanto, agora com essa descoberta, percebeu-se que esse teste que essa inteligência se limitava apenas à inteligência matemática e à inteligência linguística. As inteligências levantadas, então, nas pesquisas de Gardner, mostram que elas ultrapassam essas duas áreas. As inteligências atingem outras áreas e quais são? Então, segundo Gardner, temos 9 tipos de inteligência. As inteligências levantadas na pesquisa de Gardner saem destas duas áreas e passam a ter uma área mais abrangente. E que são elas? Além da inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística, que a gente viu até aqui, Gardner levantou outras 7, que são a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência naturalista, a inteligência espacial, a inteligência corporal sinestésica, a inteligência musical e, por último, a inteligência existencial. Então, são 9 tipos de inteligências que o ser humano tem. E todas elas são importantes e têm o mesmo valor. Nenhuma delas é mais importante que a outra. Porém, cada indivíduo vai desenvolver mais uma determinada área e menos outras áreas, mas todos têm algum tipo de inteligência. E o que significa ser inteligente? Se a gente for resgatar o sentido original da palavra inteligência, ela é a junção de 2 palavras latinas. A palavra inter, que é entre, e a palavra legere, que eleger ou escolher. Nesse sentido, a inteligência é a capacidade que a pessoa tem de fazer uma escolha melhor entre 2 ou mais opções. E essa ideia é muito semelhante com a concepção de inteligência de Gardner, porque para Gardner a inteligência é exatamente isso. Não é apenas uma inteligência lógico-matemática, mas é a capacidade que o indivíduo tem de resolver problemas no seu dia a dia. É a capacidade que o indivíduo tem de fazer a escolha certa ou uma escolha melhor entre várias opções. É a capacidade que o indivíduo tem de resolver os conflitos e principalmente a capacidade de se relacionar bem, de conviver bem com as outras pessoas ao seu redor. Esse é o principal conceito de inteligência de Gardner, além também que ele coloca que é a capacidade que a pessoa tem de criar produtos que seja valorizado na sua cultura. E de acordo com Gardner, como que podemos desenvolver essa inteligência? Basicamente, a inteligência se desenvolve a partir de 2 fatores. O primeiro está relacionado a fatores de ordem genética, ou seja, o indivíduo já nasce com uma certa estrutura biológica diferenciada. Mas esse fator biológico, ele não é determinante para o desenvolvimento da inteligência. E aí entra o segundo fator, que está relacionado à interação do indivíduo com o meio, onde ele está inserido. Para desenvolver essa inteligência, como é que a gente pode desenvolvê-la? A partir de estímulos. E é por isso que as experiências, as vivências que o indivíduo tem, as aprendizagens que ele tem durante
a sua vida, ela é muito importante, ela é fator determinante para o desenvolvimento da sua inteligência. Então, se a inteligência é produto da relação do indivíduo com o meio, então cabe à escola, cabe nós educadores, aos pais, enfim, a todas as pessoas que trabalham de alguma forma com educação, né, se apropriar desse conhecimento e entender que existem várias formas de ensinar e que também existem várias formas da pessoa aprender. E que é importante respeitar o processo de aprendizagem individual de cada um, porque cada um também tem um desenvolvimento próprio. Então, isso também é muito importante. Então, vamos conhecer agora um pouquinho sobre esses novos tipos de inteligência que nos fala Gardner. A primeira inteligência, então, que eu vou falar, é a inteligência lógico-matemática, ou seja, é a capacidade do indivíduo tem de lidar com números, de quantificar, né, de calcular, de resolver problemas. Está ligado ao processo de informação que ocorre por meio da razão, né, e do pensamento lógico dedutivo. As áreas que estão relacionadas a esse conhecimento são as pessoas ligadas à matemática, os engenheiros, a computação, as ciências contábeis, a administração, entre outras. Pessoas que têm o predomínio dessa inteligência normalmente são pessoas metódicas, persistentes, organizadas, né? E buscam constantes explicações coerentes baseadas na razão para tudo que elas ouvem ou para tudo que elas veem. A segunda inteligência é a inteligência linguística, né? Ou também conhecida como a inteligência verbal, que está relacionada à capacidade de lidar com linguagem oral ou escrita. Tem por característica a sensibilidade para o significado, o sentido das palavras, aos sons, aos ritmos e as suas propriedades. Pessoas que manifestam gosto pela leitura, pela escrita, como o escritor, político, jornalismo, professor, docência, advocacia, publicidade, enfim, e outras profissões. Então, a inteligência linguística, ela está relacionada então a essa capacidade comunicativa humana. São pessoas que manifestam esse gosto pela leitura, pela escrita, se comunicam muito bem e têm muita facilidade de transmissão, de organização das ideias. A outra inteligência é a inteligência espacial. Aparecem pessoas que têm um bom sentido de localização, com compreensão de ambientes, que têm facilidade com mapas, gráficos, diagramas, está explícita em arquitetos, engenheiros, navegadores, pilotos, né, jogadores de xadrez e estrategistas. Talvez uma das atividades que a gente possa estar desenvolvendo com as crianças nessa área é pedir para as crianças para ela descrever o caminho até a casa da avó, né? Estudar com uma criança as características desse espaço. Também outra forma é explorar o próprio espaço que existe na escola. Outra inteligência é a inteligência corporal sinestésica. Ela está relacionada à forma de expressão corporal adequada, a capacidade de resolver problemas por meio do seu corpo. Por exemplo, a inteligência do atleta, do dançarino, do jogador de futebol, né, de artistas, cirurgiões e mecânicos. E como podemos estimular, então, essa habilidade na escola, né? Ou em casa com os nossos pequenos, né? Desenvolvendo atividades corporais, né? Ligadas à expressão corporal. Isso vai contribuir muito para que ela possa desenvolver essa inteligência. A outra inteligência, que é bem importante, é a inteligência interpessoal. Então, muito falada hoje, né? Está muito em alta atualmente, e está ligado, então, às relações sociais e à maneira como construímos nossas relações com as outras pessoas e a forma como nós nos sentimos em relação a elas. Aparecem políticos, líderes religiosos, professores, conselheiros, vendedores, gerentes e relações públicas. Essa inteligência ela é muito importante hoje, porque ela dá a capacidade de compreender o outro, a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de compreender as diferenças, de respeitar as pluralidades de religiões, de culturas e até de opiniões próprias. Podemos percebê-la em pessoas que têm uma comunicação fluente, que têm bastante sensibilidade, que tem uma capacidade grande de fazer amigos e trabalhar de forma cooperativa. A outra inteligência é a inteligência intrapessoal, né? A primeira é inter, é a relação de mim com o outro.
E na relação intrapessoal é a relação comigo mesmo. Então, está relacionado à maneira como a pessoa se vê, a como ela convive com seus limites e com as suas potencialidades. É a capacidade do autoconhecimento, da autoavaliação, da autoestima, da autoaceitação. Normalmente são os que optam por ser psicólogos, filósofos, romancistas, gurus, místicos, enfim. É a capacidade de entender as manifestações emocionais, né? E está relacionada a uma inteligência emocional de cada um, e ela é fundamental para a gente desenvolver plenamente o nosso potencial humano. E isso hoje ela é fundamental porque a gente vive num mundo que com muitas dificuldades de relação, de aceitar o diferente. A outra inteligência é a inteligência musical, que é a capacidade que o indivíduo tem de interpretar, de ler, de escrever, de expressar-se por meio da música. São pessoas que têm uma boa entonação de voz, um bom ritmo, timbre e sensibilidade emocional à música. Aparece geralmente em compositores, em músicos, maestros e cantores. Ela está presente principalmente, sabe, naquelas crianças que se movimentam ao som de uma música como se estivesse seguindo uma regra, né? Aquelas crianças que vivem cantando e fazendo uso da sua voz o tempo todo. A próxima inteligência é a inteligência naturalista, que é a habilidade humana de reconhecer e valorizar os componentes da natureza. É a capacidade de distinguir, de classificar, de manipular elementos do ambiente, como plantas, pedras, animais. Normalmente aparece nos ecologistas, biólogos, veterinários, químicos e pessoas que querem seguir carreira nessa área. São pessoas que se sentem atraídas pelo mundo animal, que gostam de explorar, de descobrir ambientes naturais e são pessoas sensíveis às causas ambientais. Normalmente são os ambientalistas que defendem e protegem muito o meio ambiente. Normalmente as crianças que têm essa característica desenvolvidas, elas gostam muito de atividades ao ar livre, de estar explorando o ambiente, né? Aquela criança que observa uma carreira de formiga, aquela criança que fica observando as coisas ao seu redor. E por último, temos então a inteligência existencial, foi uma das últimas acrescentada entre as inteligências, e ela se caracteriza na habilidade de entender, né? De refletir, de ponderar questões fundamentais sobre a vida humana. A pessoa apresenta curiosidade por questões relativas ao sentido da vida, gosto por questionar o funcionamento do mundo. Enfim, são pessoas que pensam os grandes temas, preocupações e anseios da humanidade. Ela pode se ligar a uma ideia espiritualista sobre a fundamentação da vida humana ou sobre tabus. São pessoas que normalmente são pacifistas, são pessoas que lutam contra qualquer tipo de violência e que pregam o amor ao próximo. Vimos então que o cérebro humano ele é constituído por 9 inteligências. E isso tem ajudado muito as escolas, os professores e os próprios alunos a entenderem melhor o processo de aprendizagem, de entender que o indivíduo ele passa a ter, né, maiores condições de aprender qualquer experiência cognitiva e podendo trazer à tona a talentos até então desconhecidos. Alunos com estereótipos de indisciplinados, de desinteressados, até muitas vezes chamados de burro, podem demonstrar altas habilidades em áreas inesperadas pelo professor. Porque para Gardner, ninguém é totalmente desprovido de inteligência. Todos desenvolvemos algum tipo de inteligência. Né? Uns desenvolvem mais e outros menos, mas todos desenvolvem algum tipo de inteligência. Então temos que conhecer melhor essa teoria e trazer ela para o nosso cotidiano para poder compreender melhor os potenciais de cada um e poder ensinar melhor, descobrir a melhor forma de ensinar e a melhor forma de aprender. Cada um tem as suas características, né, individuais. Pois, segundo Gardner, para cada tipo de pessoa, né, devia ter um tipo de educação. E isso ainda é um sonho. Né? Ainda temos um padrão, uma educação padronizada, né, para todos, e não uma educação, né, com processos diferenciados, respeitando as individualidades de cada um. E assim encerramos este vídeo, entendendo que ser inteligente não é apenas ser bom em matemática e português e linguística, mas ser inteligente
é ter a capacidade de resolver problemas no dia a dia, é ter a capacidade de resolver conflitos. E, pois, segundo Gardner, para o desenvolvimento da vida, precisamos utilizar vários tipos de inteligência. E quanto mais inteligência desenvolvemos profundamente, maior a nossa chance de sucesso e de felicidade. Espero ter contribuído para a discussão sobre o assunto e obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau!